Estão connosco em estúdio Sandro Betancourt, é o jornalista da Repórter Sábado, o autor desta reportagem, Renato Passo, proprietário da habitação em causa e também atleta de alta competição de bodyboard do circuito mundial, Luciano Rodrigues, da Associação do Alojamento Local em Portugal, Anabela Macedo, vereadora da Segurança e Fiscalização Municipal da Câmara de Sintra e ainda o advogado Pedro Proença. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Sandro, vamos poder perceber melhor com a reportagem completa daqui a pouco, mas explica-nos, ou dá-nos algum vislumbre de quem é este homem, que não é apenas o inquilino de Renato Passo, tem cadastro e até está sob medidas de coação. Boa noite, Eduarda. Boa noite a todo o painel e aos nossos espectadores. Dizer, antes de mais, Eduarda, que nós estamos aqui perante um caso flagrante de violação de um contrato que é irrepreensível, que o Renato Passo assinou com o Prieste Patel e que proibia desde logo o subarrendamento, proibia também as melhorias no imóvel, eventuais obras sem autorização dele e muito menos autorizava, como é óbvio, a exploração económica ilícita que ele faz ao colocar a casa no Booking. O que esta reportagem nos vem demonstrar é que, de facto, o subarrendamento ilegal continua a cavalgar em Portugal sem que exista um mecanismo jurídico que ponha termo a esta situação. E em relação ao caso concreto da casa de Renato Passo, a situação é mais grave. Porque depois de ter acontecido a fiscalização da Polícia Municipal em conjunto com a PSP, chegou-se à conclusão, tal como nós também já prevíamos, de que existe aqui uma forte suspeita de apoio à imigração ilegal. Ou seja, este caso que hoje é anunciado no Repórter Sábado já está a ser investigado pelo Ministério Público e isto é muito mais do que um subarrendamento ilegal, é muito mais do que exploração ilícita de um alojamento de local. E isto tem, de facto, que ter um fim. Esta família, representada aqui pelo Renato, tem sofrido bastante, tem sido um desgaste psicológico muito grande. Eu tive a oportunidade, depois de conseguir encontrar o Prieste Patel, que, tal como tu dizias, e eu confirmo, tem um cadastro imenso que começa em Inglaterra e que se prolongou no nosso país. Este homem chegou a Portugal em 2010, acumula já 21 processos de crime, 10 deles estão em curso e estamos a falar... já foi detido pelo menos 2 vezes. Já foi detido pelo menos 2 vezes, Eduarda, e imagina tu que na última morada, que consta nos registros policiais como sendo a morada de termo de identidade de residência, este indivíduo, Prieste Patel, fez exatamente a mesma coisa que fez ao Renato. Que é algo que também vai ser possível de percebermos na reportagem. Renato Passo, há pouco ouvíamos aqui neste excerto que o seu inquilino alega ter havido uma conversa, pelo menos um acordo verbal, de que haveria um plano para colocar nesta habitação mais pessoas, neste caso estes imigrantes, e que o Renato teria concordado com isso. A que é que ele se está a referir exatamente? Houve conversas nesse sentido? Não houve conversas nesse sentido. O que se passa é que o indivíduo, desde o princípio, desde que alugou a casa, foi em novembro, ele sempre aldrabou-nos. Ao princípio eu tinha as contas da água e da luz em nome da minha mãe, eu e a minha esposa tínhamos que andar atrás dele para pagar as dívidas, conseguimos ir à luz, chegámos a receber uma carta da EDP a dizer, do contencioso, a dizer que teríamos que pagar uma coima e que um sistema de hipoteca, caso não fosse pago o que estava em falta. Conseguimos ir atrás dele, conseguimos que ele pagasse, etc, etc. O que acontece depois de ele pagar essa situação, eu e a minha esposa temos um bar de praia, uma escola de surf, temos, a partir do momento que somos concessionários e começamos a trabalhar, é um trabalho muito exigente, tem que estar lá muito tempo, das 8 às 10, e eu deixo de ter tempo, isto é a partir de abril, deixo de ter tempo para estar a par desta situação. Pensei que era melhor ter tempo para fazer as coisas como deve ser, e fiz, na altura que achei pertinente, foi agora, deixei tanto tempo lá na praia, e comecei a agir, e fiz a queixa com o advogado, fiz a queixa à DTG, à Câmara de Sintra, neste caso, que é a entidade que dá o licenciamento do alojamento local, porque há pessoas que estão lá a viver, mas eu, no meu pensar, o que eu pensei foi, basicamente, se as pessoas estão no alojamento local, tem que haver uma entidade que feche este espaço como hotel, porque ele não tem licença. E
nesse momento, mando um e-mail para a entidade que dá a licença, DTG, da Câmara Municipal de Sintra, para mandar um e-mail para as entidades, Polícia Municipal, a ASAI, etc. Telefonei para o dia a seguir, telefonei para a Polícia Municipal, não estavam a par da situação, mandei outro e-mail para a ASAI, não me responderam. Acabaram por ir depois ao local, como vai ser também possível ver na reportagem na íntegra. Jornalismo para começar a ver as devidas diligências, e muito bem, da Câmara Municipal de Sintra, e houve diligências e foram lá. Mas a situação continua num impasse. Esta situação continua com o indivíduo, que é o marginal, que todos sabem onde é que ele vive, ele dá as residências erradas, a carta de tribunal e a carta das entidades que fazem as diligências vão para a morada errada. Eu e o Sandro já fomos à casa do indivíduo onde ele se situa neste momento. Toda a gente sabe onde é que ele vive e continua a dirigir-se às moradas erradas. Pedro Proença, seguramente que haverá aqui uma série de crimes em causa, nomeadamente esta questão que poderemos falar mais à frente do auxílio à imigração ilegal, mas só para início de conversa, o subaluguer de casas é, só por si, algo ilegal. Configura um crime? Não, vamos ver uma coisa. Há aqui duas questões que são completamente diferentes. O Sandro disse bem que estamos perante um caso flagrante de violação de um contrato. É verdade. Portanto, há aqui uma violação que tem, de um contrato de arrendamento que tem uma repercussão meramente cível, digamos assim, não tem uma repercussão criminal. É punida com uma coima? Não é com uma coima. Não. Basicamente o que pode acontecer é o Renato promover uma ação judicial de despejo, a celebração de despejo toda a gente conhece, por incumprimento de contrato e com recurso à via judicial, nem que seja à força, tirar esta pessoa lá dentro. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. As restantes? E depois há aqui uma componente, obviamente, criminal, de ilícito criminal, que passa não só pelo plano contra a ordem nacional, que é a violação de tudo o que há de regras em termos de licenciamento deste tipo de atividade, há eventualmente burla qualificada, há com certeza auxílio à imigração ilegal, estamos só a falar do aspecto criminal e estamos a falar aqui de um indivíduo que efetivamente, e como disse bem a reportagem, é um indivíduo que tem um histórico de reincidência criminal de muitos anos em Portugal. Deixa-me dizer-te uma coisa, Eduardo, muito rapidamente. Isto, o Sandro falou que estamos perante um caso de violação de um contrato, é verdade, mas estamos a falar de muito mais do que isso. Estamos a falar de um caso de alguém que tem uma atividade criminal reiterada que faz como modo de vida em Portugal. E deixa-me dizer que isto não deixa de ser passível de uma reflexão. Porquê? Nós tivemos aqui há dias uma Web Summit em que procuramos atrair investidores legítimos para Portugal, mas parece que Portugal também se tornou uma atração para investidores, não os chamados unicórnios, mas os camaleões, digamos assim, que sem qualquer Web Summit, eu diria, provavelmente vamos ter aqui um dia destes, uma Criminal Summit, porque aqui de facto é tudo fácil. Este indivíduo tinha uma atividade criminosa em Inglaterra, veio para Portugal, certamente porque sabia que em Portugal isto era muito fácil. Aproveitando-se também da crise na habitação, aproveitando-se da crise da habitação, mas sabendo de antemão que aqui de facto o peso da autoridade é quase nulo, há uma ausência de Estado que é gritante, a tal ponto que eu posso dizer isto. Neste momento, a questão dos alojamentos clandestinos e dos subarrendamentos ilegais é, neste momento, o maior mercado paralelo em Portugal. Neste momento, não há dúvidas nenhumas em relação a isto que eu te estou a dizer. Portanto, neste momento, se não há, de facto, aqui forma de combater isto através de uma articulação entre as entidades, eu depois a seguir, na segunda parte, falarei nisso, esta atividade criminosa não vai parar. Vai continuar a crescer e vamos dizer uma coisa, Renatos vai haver, já há muitos. Isto não é um caso isolado, há muitos casos, mas vai haver muitos mais. E importará seguramente também aqui explorarmos a questão do seu cadastro e da detenção de 2 vezes e como é que tudo isto continua. Anabela Macedo, a autarquia só tomou conhecimento deste caso depois da investigação do repórter Sábado. Vai ou tenciona a Câmara Municipal de Sintra tentar identificar mais situações do género, tomar alguma atitude? Muito boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui a representar o município. Existem muitas situações, infelizmente o Renato não é o único em Sintra, assim como os restantes municípios. Em relação a isso? Não, ainda não consigo, até porque nós tomamos posse Eu sei que ainda está em funções há pouco tempo. Mas temos estado na rua com diversas ações de fiscalização. E, acima de tudo, é necessário perceber e entender que esta situação, como tantas outras, no nosso município e a nível nacional, são uma consequência de uma governação socialista, de péssimas decisões tomadas nos últimos anos, que abriram as portas de tal maneira que
acabámos por receber muita gente e não temos capacidade para receber tanta gente, seja em Sintra, seja no Porto, seja em Lisboa, que normalmente são onde se concentram mais, são nos grandes concelhos, nas grandes cidades. Acha que isso potencia depois este tipo de crimes? Com certeza. O subarrendamento, neste momento, é um grande negócio, lá está, para quem pratica este tipo de crime, porque o mercado está disponível para isto. Existe uma grande procura e uma pouca oferta. Os municípios não têm a capacidade para fiscalizar todo este tipo de crime que aumentou imenso nos últimos anos. Somos muito limitados, seja a nível de recursos como de meios. Assim como temos uma burocracia imensa que, para fazer esta ação que fizemos esta semana, após termos recebido a denúncia, e temos conhecido também através da Polícia Municipal, nós recebemos a denúncia por e-mail através da Polícia Municipal, depois de termos algum tempo a coordenar, porque tivemos que coordenar isto também com a Polícia de Segurança Pública. Levou algum tempo, é isso? Com certeza, porque temos que coordenar com outras, é uma operação que é montada em conjunto. Tudo isto leva algum tempo. E depois não é só o tempo até irmos lá, que já lá tivemos no dia 12. E nós passámos por lá, eram entre as 14 e as 15 horas, e apanhámos 17 indivíduos lá. Numa hora que supostamente a casa deveria estar até vazia. Imagino o que é que não aconteceria se estivéssemos lá ido ao fim do dia. Agora, não se pode pensar que a responsabilidade fica toda do lado do município, seja ele qual for, porque nós não temos capacidade para atuar. De fiscalização. Deixe-me ir aqui também ao Luciano Rodrigues. Gostava de perceber se a Associação também nos consegue fornecer algum tipo de números, de dados em relação a eventuais situações semelhantes a esta, para percebermos se isto de facto não é uma situação apenas pontual, mas também perceber como é que o Booking permite que este tipo de anúncio fraudulento vá parar a esta plataforma, enganando as pessoas. Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite, em nome da Alep. Pegando na questão do Booking e de como é que é possível haver uma propriedade que pertence a outra pessoa que não autorizou uma situação deste tipo ser anunciada para subarrendamento ou, no caso, alojamento local, a verdade é que quem faz o anúncio tem que colocar o número de registro de alojamento local, no caso de estarmos a falar de alojamento local. Neste caso não poderia ter, porque não estava não licenciado tinha, para isso. E, na verdade, utilizou um número falso, que não lhe pertencia. A plataforma deveria confirmar se quem coloca o anúncio é quem é o detentor do registro. Mas as plataformas não o fazem. E não o fazem porque argumentam que há uma dificuldade imensa em controlar os registros a nível internacional, porque cada país tem a sua legislação, depois em alguns países muda de cidade para cidade, de concelho para concelho. Isso é uma porta aberta a uma série de anúncios fraudulentos, ou não? Certo, claro. E daí uma série de problemas que têm acontecido, mas que há um passo importante que foi dado, saiu a legislação comunitária que vai entrar em vigor em maio de 2026 e que vai obrigar na prática a um registro intracomunitário e, portanto, é muito mais fácil fazer esse controle e não há como as plataformas se eximirem da sua obrigação, que é controlar os anúncios que lá têm dentro. Quando me pergunta se há dados, a ilegalidade é sempre muito difícil de quantificar. Claro. O que nós Mas percebem se é um fenómeno em crescimento, pelo menos? Sim, percebe-se que é um fenómeno, pelo menos, que está numa fase já de maturação, que cresceu bastante ao longo dos últimos anos. Tem a ver com... Isto, na verdade, não acontece só cá, acontece por todo o mundo, não é? Até porque... Sob alugueres de os crimes replicam-se, ou seja, percebe-se um esquema, percebe-se onde é que há as zonas cinzentas e ataca-se. A diferença é que lá fora são presos e aqui não. Certo, isso aí já outra questão para abordarmos na segunda parte. Vou voltar ao Sandro antes de seguirmos em poucos segundos para a reportagem na íntegra do Sandro Betancourt, só para te perguntar, porque creio que também importa, se conseguimos perceber quem são estas pessoas, estes imigrantes que acabaram por ir parar a esta casa? As pessoas que estão nesta casa estão, obviamente, agora sob investigação e tendo em conta a minha sensibilidade, porque eu consegui entrar dentro da casa do Renato, ele não pode, mas eu consegui porque aluguei um quarto ao Priesh Patel, verifiquei que parte das pessoas que estão ali são pessoas vulneráveis, de facto. São imigrantes que chegam a Portugal, que querem ter um espaço para habitar e encontraram em Sabemos se estavam legalizados, por exemplo? À partida, a Polícia Municipal já lá esteve, foram identificados alguns indivíduos
que supostamente não estavam legalizados e, curiosamente, e a Anabela Macedo pode confirmar, Correto. receberam no seu telemóvel, ao mesmo tempo que estavam a ser algemados pela Polícia de Segurança Pública, recebem em catadupa nos seus telemóveis uma mensagem da AIMA a dizer que, de facto, o processo estava em curso e que se tinham que apresentar na AIMA na segunda-feira. É assim que está o estado das coisas no nosso país. Vamos ao debate. São nossos convidados Sandro Betancourt, jornalista, autor desta reportagem de investigação, ainda Renato Passo, proprietário da habitação, e ainda Luciano Rodrigues, da Associação de Alojamento Local em Portugal. Está também connosco esta noite Anabela Macedo, é vereadora do município de Sintra, e ainda o advogado Pedro Proença, presença habitual nos debates da grande investigação Repórter Sábado. Vamos ao debate. Eu começo por ti, Sandro, és o autor desta reportagem de investigação que contaste como é que tudo aconteceu, nomeadamente, neste caso, estamos a falar deste proprietário Renato Passo, que neste momento não tem acesso à habitação. Sim, o Renato Passo, obviamente que neste momento não pode aceder ao seu imóvel porque já decorre efetivamente uma ação judicial para que se efetive o despejo, mas até essa ação judicial estar concluída, o Renato Passo não pode entrar no seu imóvel e tem que assistir a isto tudo impávido e sereno e com uma grande dose de frustração, porque eu tenho estado com o Renato nos últimos dias e isto é, de facto, o reflexo do que eu dizia na primeira parte do debate. É urgente criar-se um mecanismo jurídico mais assertivo, mais musculado para este tipo de situações, porque, efetivamente, Zé Pedro, estamos a falar de um indivíduo que faz do subarrendamento ilegal e, pelos vistos também, do apoio à imigração ilegal, o seu modo de vida. E nós temos que olhar para este caso do Renato com particular atenção, porque eu quero acreditar que isto se deve replicar um pouco por todo o nosso país. Tu deves, com certeza, ter assistido à primeira parte do debate e esta casa e tudo o que se passa nesta casa já está a ser alvo de investigação por parte do Ministério Público, portanto é um caso muito, muito grave que pode ter consequências negativas não só para o Renato, como também para os outros proprietários que já foram lesados por Priyesh Patel. E eu queria desde já, no arranque desta segunda parte do debate, dizer uma coisa que se calhar o Pedro Proença depois poderá desenvolver com mais assertividade. As nossas autoridades e as nossas entidades não devem agir por reação. Têm, isso sim, que agir por antecipação e de forma coordenada. Porque eu acho inconcebível a resposta que a ASAI me deu, que só foi à casa de Renato Passo um dia depois da PSP e da Polícia Municipal lá ter estado e que não viu sinais de grandes movimentações, não viu muita gente dentro de casa, como é evidente. Porquê que será que a ASAI não viu muitas pessoas dentro de casa, Zé Pedro? Nós já vamos olhar, Sandro, naturalmente para essas questões da fiscalização. Temos connosco esta noite o proprietário desta habitação, Renato Passo. Renato, obrigado por estar connosco também esta noite. Como é que se apercebeu? Arrendou esta casa a este senhor de nacionalidade inglesa? Como é que se apercebeu que depois estava a ser utilizada para este fim? Através das contas da água e da luz, porque estavam todas em nome da minha mãe. E havia as dívidas para se pagar, e quando eu recebo uma carta, tínhamos que ir a casa, à vivenda de Mãe Martins, buscar as cartas para pagar a água e a luz, e confrontávamos o indivíduo: olha, tens de pagar, o indivíduo não queria pagar, e conseguimos marcar com ele a EDP, e conseguimos formalizar uma dívida, ele pagar aos poucos e poucos, porque recebemos uma carta de intro da EDP a dizer que teríamos uma dívida, que se não pagássemos e que se passava ao Estado de Penhora. E a partir do momento, como eu te falo ainda na reportagem, eu bato à porta um dia e ele não lá está, e aparece-me um marroquino e diz-me que alugou a casa no Booking, aí apercebi-me pela primeira vez que estava a casa a ser subarrendada. Ou seja, se ficou em seu nome, estas contas, neste caso em nome da sua mãe, houve aqui também alguma facilidade da vossa parte de não passar logo, porque às vezes sabemos que quando se arrendam casas, nos primeiros tempos mudar contratos é mais difícil. Houve essa facilidade da vossa parte, então? A agência alugou-nos a casa ainda estava, era a primeira vez que a casa tinha sido alugada, a casa ainda estava em nome da minha mãe, tanto a água como a luz.
houve uma boa fé. A gente, quando está a arrendar a casa, não tem uma má fé com a pessoa que vem, neste momento, que vem através de uma imobiliária. Temos uma reunião em que vai a família, vai a mulher, vai os filhos, tudo a rir, até inclusive ofereci uma aula de surf aos filhos, etc, etc. Existe boa fé. A partir do momento em que chega ao primeiro mês e segundo mês, as contas da água e da luz não começam a ser pagas, ele começa a atrasar, a gente dá o benefício da dúvida. E o facto de ter sido feito, o arrendamento ter sido realizado através de uma agência, também lhe deu alguma confiança? Como é óbvio. Ainda por cima é um amigo longa data, que eu conheço desde a infância. Se não formos a confiar na agência que nos arranja uma pessoa para alugar a casa, vamos a confiar em quem? Ainda por cima marcámos uma reunião formal, onde foi apresentada a família e chegámos todos à conclusão. Ele apresentou-se como um indivíduo que tinha um negócio de pizzas cone. Depois, mais tarde, o Sandro descobriu um documento em Cascais que o indivíduo tinha abandonado uma relote em 2019 e que a Câmara notificou. Aliás, uma pessoa que já foi detida 2 vezes também. Nós temos connosco esta noite também o Luciano Rodrigues, da Associação de Alojamento Local. Obrigado também por estar connosco esta noite. Estamos a falar de uma casa que foi subarrendada, que foi colocada inclusivamente em plataformas online. Isto de que forma? De forma ilegal? De que forma é que isto acontece e de que forma é que prejudica também as pessoas que estão a atuar de forma ilegal no mercado? Não é? Sim. Boa noite. Essa é a grande preocupação que nós, enquanto ALEP, a Associação de Alojamento Local, temos, que é a concorrência ilegal e o mau nome que este tipo de situações trazem à atividade. Portanto, não é de todo o nosso interesse que estas situações se repliquem e que existam. A questão aqui tem muito a ver com a facilidade com que, neste momento, é possível registar um anúncio numa plataforma. Porque, basicamente, as plataformas não cumprem as suas obrigações em termos de controle dos anúncios. Em Portugal, a legislação obriga a que seja reportado o número de registro do AL. As plataformas aceitam qualquer número. Neste caso, o que ele fez foi... São plataformas que muitas não devem ter sede em Portugal. Certo, mas se eu quero trabalhar num país, eu tenho que cumprir a legislação desse país. Exatamente. Esta situação vai ser... Aliás, isso acontece também, por exemplo, com a empresa de aviação Ryanair, não é? Tem aquelas dificuldades de os tripulantes são portugueses, mas depois a sede é noutro local. Ou seja, há aí algumas questões nesta questão do... E são sempre questões difíceis, mas que empresas com alguma dimensão têm que conseguir resolver e incorporar. Eu penso que no próximo ano este tipo de situações vão ter muito mais dificuldade de acontecer, porque há um regulamento comunitário que obriga a um registro internacional das propriedades registadas como alojamento local, ou short-term rentals, e isso vai facilitar a pesquisa por parte dos operadores. Porque a defesa dos operadores por não fazerem esse controle é que cada país tem a sua legislação, dentro de cada país há regiões com legislações próprias, cidades com legislações próprias e eles não conseguem fazer controle. Pode ser uma desculpa, mas também pode ser uma realidade. Havendo um mecanismo internacional de registro é muito mais fácil. Ou seja, as plataformas podem fazer aquilo que eu hoje, enquanto cliente, posso fazer. Eu hoje, enquanto cliente, quero reservar um alojamento local, vejo o anúncio, vejo os reviews, são positivos, ok, quero arrendar. Pego no número do RENAL, que é o registro do alojamento local, vou ao site, basta ir ao Google, pesquisar por RENAL, coloco aquele número e eu sei exatamente a morada daquela propriedade e quem é que explora aquela propriedade. Se não bater com o anúncio, alguma coisa esquisita se passa. E aqui as autarquias também podem ter um papel nesta forma diferente de fiscalizar e de perceber como é que... Aliás, foi a autarquia que descobriu que o número que estava como licença que era falso. Porque, efetivamente, para quem comete o crime existe muita facilidade, nomeadamente abrir um alojamento e inventar o número de uma licença e fazer essa publicação, e foi aceito pelo portal do Booking, portanto não há um cruzamento de dados, não há uma obrigação de uma entrega de documento a comprovar que efetivamente tem um documento, tem uma licença, mas depois, por outro lado, existe muita burocracia, existe uma legislação que tem que ser cumprida e que nós, para efetivarmos muitas das vezes uma operação, temos de estar munidos de diversas entidades. Porque entrar numa situação destas, através de uma denúncia, a primeira coisa que a autarquia faz é pega na Polícia Municipal e vai ver efetivamente no local se tudo se comprova. Mas depois disso, há uma série de ações que têm que ser feitas e entidades que têm a participar, nomeadamente a ASAI, que teria toda a competência para encerrar o espaço,
e temos que aguardar e seguir os trâmites normal até que isso seja efetivo. Nomeadamente, a autarquia já levantou um auto, já notificou o infrator, mas notificou pela morada que está no contrato que, a que parece, não vai lá estar ninguém para receber o auto de notícia. Estamos a falar da fiscalização da ASAI, aliás, foi realizada, depois da nossa reportagem, foi realizada uma fiscalização por parte do município e depois dessa fiscalização por parte do município foi a Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, que depois já não encontrou grande coisa. Muito bem, boa noite novamente, Zé Pedro, agora para ti. Bom, vamos ver uma coisa, nós temos que entender o seguinte, relativamente à ASAI. A ASAI tem um ADN de polícia administrativa, devia ter um código genético de polícia de investigação criminal especializada nesta área. Ora, num país, eu disse há pouco no início deste programa, num país em que o alojamento ilegal é atualmente o maior negócio paralelo, o negócio que mais lucro gera em termos ilegais no nosso país. O que é que nós assistimos? Continuamos a assistir ao ASAI de há 20 anos atrás, a apostar em operações de baixo impacto, tascas, pequenos cafés, restaurantes e pouco mais do que isso. O que é que acontece? Num país onde há cada vez mais alojamentos ilegais, infelizmente eu tenho que dizer isto, custa o que custar. Eu sei que o senhor diretor-geral da ASAI não gosta de ouvir estas coisas, mas a ASAI continua a contar guardanapos. Enquanto a ASAI continuar a contar guardanapos nos restaurantes e nos cafés, em vez de tomar e agir convenientemente em relação a estas situações, obviamente que este fenómeno vai se multiplicar em catadupa. E, portanto, a ASAI, neste caso, tem que perceber uma coisa. Qual é o destino da ASAI? O que é que a ASAI quer num país onde a atividade paralela e ilegal, fruto desta realidade, que a senhora vereadora há bocado até contextualizou muito bem, vai aumentando e crescendo, lesando N renatos desta vida que estão a braços com estas situações. O que é que a ASAI quer? Quer existir como uma polícia administrativa que faz fiscalizações de baixo impacto ou quer, de facto, tomar conta as rédeas do problema e fazer ações inspectivas quando elas há? É preciso o quê? Andar a reboque da comunicação social. Isto não pode, de facto, acontecer. Deixa-me também aproveitar aqui, já agora, o seguinte, a presença da senhora vereadora, a quem eu desejo desde já muitas felicidades para o mandato, e eu vou-lhe dizer muito sinceramente, como não sou município de Sintra, mas aproveito para dizer o seguinte: o atual executivo da Câmara Municipal de Sintra não pode, obviamente, incorrer em erros clássicos da cultura política autárquica do nosso país, que é alijar responsabilidades. Não estou a dizer que é o vosso executivo, estou agora a começar, mal seria que eu começasse já, no fundo, a criticar-vos, mas não pode é cometer os erros do executivo anterior. E eu vou-lhe dizer que fiquei um bocadinho preocupado com a resposta que vocês mandaram. Achei uma resposta demasiado técnica no plano jurídico, e quando é muito técnica no plano jurídico, começa a soar, no fundo, a alguma tentativa de responsabilização. Agora, o que o vosso executivo tem que fazer é definir aqui uma cultura diferente. Nós não queremos continuidade, queremos mudança de paradigma. Correto. E a mudança de paradigma é o município dizer assim, com todo o respeito, há aqui violações graves, a Câmara, apesar de tudo, e eu sei das limitações de recursos, tem competências diretas em matéria de fiscalização de alojamento local, em matéria de fiscalização de condições de saúde e de salubridade e até em questões de segurança. É difícil articular com as outras entidades? É claro que é. Nós vivemos, infelizmente, no país das quintinhas. E se nós formos ver, relativamente a esta realidade, quantas entidades podem estar envolvidas na fiscalização disto, é assustador. Olha, para além da Câmara Municipal, temos o quê? A ASAI, temos a Polícia, temos o Ministério Público. Correto. O Ministério Público, para quem eu já vou dirigir uma palavra, porque isto é mais uma vez a ideia que o Ministério Público vive numa bolha que não percebe muito bem o que é que se está a passar. Isto a propósito do Sr. Patel ser uma pessoa que tem 21 processos, 2 detenções, 10 processos em curso e continuar a fazer a atividade criminosa como se não fosse nada com ele. Mas atenção que nós temos aqui 5 ou 6 entidades, desde poder local ao poder central, que têm competências de fiscalização e o que parece é que ninguém fiscaliza. Está tudo compartimentado. É tudo, Zé Pedro, muito lento, muito baço, muito pouco reativo. Nós sabemos, de resto, Dr. Pedro Bragança, que não é o único caso. Aliás, quando ouvimos falar no mercado imobiliário, há até investidores imobiliários que dizem: mercado de arrendamento em Portugal eu não me meto porque dá prejuízo quando apanham algum inquilino nestas condições. Claro. Aquilo que eu lhe queria perguntar é também
Que solução é que vê aqui para este caso? Olha, a que solução é que eu vejo para este caso? Bem, aqui, de facto, não resta outra alternativa face ao atual quadro legal, e eu concordo com o Sandro que estamos perante um quadro legal muito pouco agilizado, muito pouco musculado para este tipo de situações. Resta o quê? A ação de despejo. Em tentar a ação de despejo, o senhor não vai sair com uma sentença do tribunal a ordenar o despejo, vai ter que se fazer uma execução, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que ir lá provavelmente... Pedro, deixa-me só dizer-te uma coisa. O senhor não vai sair, não, ele nunca lá esteve. Ele arrendou uma casa para viver com o agregado familiar e, à distância, vai monitorizando não só aquela casa, como todas as outras que tem. E as entidades competentes, não é? E as forças de autoridade que têm que investigar e o próprio Ministério Público assumiam para o lado. Sandro, mas deixa-me explicar. O Sr. Patel é um caso paradigmático. O Sr. Patel tinha um negócio de pizzas-cone. Ficámos todos a saber esse pizzas-cone. Ele depois, no fundo, basicamente, dentro da mesma linha empresarial, mudou de produto. Passou a ter o chamado Hostelcone. O Hostelcone o que é? É um hostel onde está tudo ao molho, ilegal, onde não há condições, onde está tudo a fervilhar. No fundo ele continua a sua linha empresarial de sucesso, ninguém o incomoda, está há 15 anos em Portugal a fazer o que lhe apetece, ri-se da lei portuguesa, ri-se da polícia portuguesa. Este senhor até se dá ao luxo de ir para tribunal, dar uma morada errada para um tiro. E sabes o que é que aconteceu? Agora voltando à questão do Ministério Público. Então vamos ver uma coisa. Não é possível ao Ministério Público pegar na informação e dizer assim, este homem já teve 21 processos de crime instaurados contra ele, tem 10 ativos, já foi detido 2 vezes pela polícia, então agora vai há 3 ou 4 meses atrás ao tribunal na sequência de uma detenção agora em 2025 e sai de lá com termo de identidade e residência. Mas estamos a brincar ao quê? Então o Ministério Público não tem a noção de que este homem prossegue a sua atividade criminosa impunemente e não lhe aplica uma medida de coação privativa da liberdade? Como é que isto é possível? O Ministério Público, com este tipo de atitude, com esta complacência, está a lesar quem? O Renato e não só o Renato. Está a lesar gravemente a confiança do mercado imobiliário, está a confiar gravemente a confiança do mercado turístico português, também é a imagem de Portugal que está aqui em causa, e está, obviamente, a lesar gravemente a economia. Agora, eu pergunto, quando é que estas entidades se vão coordenar, e vocês, a nível da Câmara Municipal, vão ter que fazer um trabalho muito proativo no sentido de chamarem a vocês a cooperação intensa e ativa das forças de segurança do vosso município para agirem rapidamente nestas situações? Já há pouco o Dr. Pedro Proença colocou-lhe aqui alguns desafios que tem pela frente. Quer responder? Não, quero, com certeza. Eu não irei falar, não me irei pronunciar relativamente ao passado, mas sim do presente e o futuro. O município de Sintra, aliás, o meu departamento, assim que teve acesso à denúncia do Sr. Renato, coordenámos logo forças no sentido de montar uma operação com a PSP, atuámos, para a semana já temos mais algo marcado e garanto-lhe que não iremos largar esta situação até estar resolvida a 100%. Agora, não podemos pensar que os municípios têm poder e autonomia para resolver todas estas situações que não foram criadas por nós. E não temos, tampouco, muitas das vezes, nem competência, nem meios, nem recursos para estar constantemente a resolver. Esta, infelizmente, é uma das muitas situações que temos. Nós estamos na rua, a Polícia Municipal está na rua a fazer fiscalização desde o dia... Aliás, não houve uma paragem entre um executivo e outro. Mas, efetivamente, nós metemos todos os agentes na rua, neste momento, a fazer fiscalização. E dá-se o caso de, muitas das vezes, ainda esta semana, fomos fazer uma fiscalização, uma oficina que estava a trabalhar de forma ilegal, passa por nós um sinterense e diz, olha, ainda bem que aqui estão, podem ir aqui à garagem ao lado, que há pessoas lá a dormir. E assim foi, batemos à porta e, efetivamente, demos com pessoas a dormir dentro de uma garagem. Portanto, nós temos N situações destas. Situações estas, como eu referi há pouco, foram criadas. Também tem um problema em Sintra que, por exemplo, o autarca de Lisboa se queixa, que é a questão do licenciamento zero para o comércio. É outra situação do executivo anterior que agora vai ser revista com este novo executivo. Portanto, há muita situação que nós temos que rever em Sintra. Foram anos de efetivos parados que, por alguma razão, não estavam a fazer o seu trabalho. A Polícia Municipal, Anabela, neste momento, está toda na rua. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu acho que, de facto, essa falta de meios, que já subsistia do passado e que com certeza vai se manter agora, não pode justificar, por exemplo, a falta de comunicação que existiu
entre o município e a Polícia Municipal, porque o Renato enviou a denúncia para a Câmara Municipal, que supostamente garantiu ter enviado essa missiva para a Polícia Municipal, e na Polícia Municipal disseram que não receberam nada. Nós recebemos a denúncia no dia 10 de outubro. No dia 10 de outubro. E a partir daí montámos uma operação que resultou na fiscalização do dia 12, porque lá está, nós temos que coordenar com outras forças. Será que o Palácio de Belém já está no Booking também? Se calhar com o seu patrão tudo é Muito possível. bem, meus senhores, obrigado pela presença no debate da grande investigação Repórter Sábado, que pode ver ou rever a partir de agora.